No Desabafo Corporativo de hoje, vamos continuar a conversa sobre a NR1, que a gente começou a partir da pergunta do Léo Kaufmann, nosso amigo Fogo no Parquinho. O que a gente fez? Mandou para mais de 1.300 profissionais, mandamos a possibilidade deles perguntarem o que quisessem. Muitas perguntas a gente já viu aqui que a gente já respondeu. Outras, a gente também não sabe a resposta, né? Então, exatamente como vai ser a fiscalização, o que ele vai olhar, etc. Mas trouxemos aqui as que a gente entendeu que a gente tem condições de agregar bastante valor a você que perguntou. Agradecer a todas as pessoas que participaram mandando perguntas. E vamos começar perguntando, dona Cláudia, por que a NR1 coloca a liderança no centro da gestão dos riscos e não só o RH? Finalmente! Bia, como eu disse no último episódio, para engajar na NR1, para funcionar o plano de ação, tem que ser multidisciplinar. Jurídico, RH, área de compliance, saúde e segurança do trabalho, a operação. E tudo isso orquestrado pela liderança. Se a liderança não estiver engajada, não tem como cumprir NR1. Não tem como mitigar os riscos psicossociais na empresa. Até porque a gente sabe que a cultura ela é moldada pelo exemplo, pelo comportamento da liderança. Os riscos psicossociais, eles nascem do comportamento da liderança. Então, a gente precisa desenvolver lideranças seguras, lideranças que sejam capazes de construir ambientes seguros psicologicamente, os quais os riscos psicossociais são reduzidos ou eliminados. E, portanto, não adianta, não tem RH que vai ter varinha mágica para resolver riscos psicossociais que não seja por meio da liderança. Essa, você sabe muito bem, por isso que a gente está juntas, né, na Sampo, é uma dupla na Sampo, porque não basta a questão jurídica, não basta o trabalho belíssimo que você faz de orientação, especialmente nos temas de assédio, todo o trabalho de sensibilização e capacitação da liderança para não ter ambientes com assédio. Agora, a gente precisa também desenvolver a liderança segura, a liderança que dá voz ao time, a liderança que ouve genuinamente, a liderança que sabe reagir aos fatos e às ocorrências do dia a dia. Né? Não existe controle emocional. Né? Todos nós sentimos emoções, a gente não controla nossas emoções, a gente controla a reação às emoções. Então, a gente precisa de lideranças que sejam capazes de saber lidar com as falhas. E por isso que a liderança é colocada no centro, certo? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma empresa grande que eu ajudei a trabalhar na questão do mapeamento de riscos, que tinha certeza, o RH tinha certeza que era uma empresa saudável. Na hora de mapear os riscos, fez um mapeamento de riscos por setor. E descobriu que o setor estava completamente adoecido. E com isso, foi investigar mais a fundo. Falou, nossa, as respostas, nossas respostas aqui nesse setor estão muito ruins. Realmente aqui eu acho que a gente está com um ponto de atenção. E investigando mais profundamente, descobriram que tinha um líder ali muito complicado. Tóxico. Amedrontando as pessoas. Inclusive amedrontando as pessoas ao ponto delas não terem coragem de ir para o RH, de ir para o compliance. Então, a empresa conseguiu detectar isso através do mapeamento de riscos psicossociais. Então, e através de uma escuta ativa. Ela procurou as pessoas para entender o que estava acontecendo ali. E as pessoas só se sentiram seguras para falar numa pesquisa anônima. Elas não tiveram coragem de dar a cara ali no RH com medo de perder o emprego. Não tiveram coragem de fazer uma denúncia no compliance com medo de perder o emprego. Mas esse mapeamento de riscos psicossociais, quando bem feita, pode detectar falhas grandes ali na sua empresa e que podem ser alinhadas e que muitas vezes a empresa não tem conhecimento. Então, a gente tem descoberto temas importantes aí na companhia com essa nova lei. Muito bom. Inclusive, até uma pergunta que praticamente você já respondeu. Por que escutativa e pesquisas anônimas são tão críticas na implementação do NR1? E aí, isso eu defendo muito, né? Na verdade, para muitas pessoas, né, eles falam assim, nossa, Bia, você foi um dos RHs mais diferenciados que eu tive. E por quê, Clau? Porque eu atribuo muito isso a pesquisas escutativa. Meus times, desde 2000 e, sei lá quanto, 2008, ou seja, sei lá, há quase 20 anos,
Eu tenho por prática os meus times fazerem um trabalho de escuta ativa em toda a organização ao longo do ano. As BPs é uma prática que dali eu sempre trabalho dali o diagnóstico do ano, dali o plano de ação do ano por área. Porque é isso, cada área é uma realidade. Por quê? Porque é uma liderança diferente. Então, eu particularmente diria que escuta ativa e pesquisa anônima é muito crítica porque ela é que vai trazer o mapeamento real. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. E uma questão que tem surgido muito pra gente nos eventos, né, Bia, é a questão do número de respondentes das pesquisas para fazer o mapeamento. Até porque isso é parte do diagnóstico, o número de respondentes. Sim. Ele fala alguma coisa sobre... né? Ele fala sobre não engajamento. A lei é omissa nisso. Tá, não existe, né, nessa atualização da NR1 falando do percentual de respondentes. Mas eu concordo com você. Se você não consegue que ninguém responda a sua pesquisa de clima, tem algum problema ali que precisa ser diagnosticado. Eles não estão engajados ou estão com medo de falar. Então, eu tenho recomendado para os clientes, e aí, para responder de uma maneira objetiva, porque, né, eu sou uma pessoa bastante objetiva, sim, eu entendo que no mínimo de 60% a 80% da empresa tem que responder. Então, vocês têm que fazer um trabalho forte para ter respostas de mais de 50%. Eu miraria exatamente a sua metade, 70%, né? Então, assim, quando a gente está falando só de pesquisa de clima e engajamento, a gente sempre mirou 70% como um patamar que estatisticamente nos dá a tranquilidade que a gente tem um mapeamento real. Eu aplicaria o mesmo para o mapeamento de riscos psicossociais. 70%, que está ali entre os seus 60% e 80%. É isso. A gente tem que mirar, gente, os 70% pelo menos, para a gente ter estatisticamente um mapeamento bem feito, né? Sim, e para o plano de ação ser efetivo, né? Porque se você tem 20%, 30% de respondentes da empresa, fica difícil de fazer o plano de ação, exato, né? Agora, uma pergunta interessante. No trabalho remoto e híbrido, quais sinais de alerta líderes precisam observar com mais atenção? Boa! Eu acho que assim, a gente tem muitas questões importantes para serem levadas em consideração. Um ponto, para mim, é cobrança excessiva. Então, dar uma olhada, fazer um balizamento aí das metas, das métricas. Esse é um ponto que tem sido trazido bastante quando a gente trata de burnout, cobranças excessivas, cobranças... um caso clássico, a área comercial tem que vender tantos milhões, mas a empresa nunca vendeu tantos milhões na vida, historicamente. E por que aquele time tem que chegar nesse valor? Esse valor não está real? Esse valor não está completamente fora ali do que a empresa está acostumada a fazer? Então, assim, um pouco de aumento, é claro, a gente está sempre buscando performance maior, mas não está irreal isso aqui? Outro ponto que tem sido bastante trazido é a questão da política de jornada. Que aí pega muito no remoto híbrido também, né? Muito, muito, muito. A gente fala muito... As reclamações trabalhistas no Brasil hoje são majoritariamente sobre jornada de trabalho. Sobre não pagamento de horas extras, sobre jornadas excessivas de trabalho. Então, é importante... O não descanso. O não descanso. Intrajornada. Pausa intrajornada, descanso para refeição. O que no híbrido e remoto se intensifica. O híbrido e remoto, na verdade, a pandemia fez a gente virar completamente escravo do celular. Então, realmente, tem pessoas que estão sendo acionadas 24/7. Pessoas que estão sendo acionadas de madrugada, que estão sendo acionadas no final de semana. Muitos líderes que não entendem que eles são workaholics, mas que eles são remunerados para isso, né? Que eles ganham muito dinheiro, que eles ganham bônus, que eles ganham isso, que eles ganham aquilo. Mas não quer dizer que a equipe tá nessa mesma pegada, né? Então, precisa respeitar. E a política de desconexão tem sido um documento que eu tenho feito bastante. Porque é isso, né? O que é urgente... Você está fazendo muita política de desconexão. Então, assim, quanto tempo... Qual que é a prática da empresa para eu responder um e-mail? Quanto tempo eu tenho que responder um e-mail de um cliente? E um WhatsApp? E uma ligação? Quanto tempo que eu posso retornar uma ligação de um cliente? É impossível a gente estar 24 horas por dia no ar, gente. E o que a empresa entende como razoável? O que meu chefe... Eu tenho isso combinado com o time? Então, isso é bastante importante. Então, eu acho que cobrança de metas, horas extras, jornada de trabalho, a questão da liderança, né, que a gente já falou aqui, a questão dos assédios é bastante importante.
Então, e isso é importante ver em canal de denúncia, em reclamação trabalhista. Tem muita reclamação de assédio aqui. A gente está num ambiente assediador, num ambiente tóxico. Muito bom, muito bom. Agora, o que a empresa realmente precisa ter organizado para fiscalização? Eu tenho falado bastante, Bia, que vocês precisam documentar tudo que fazem. Então, é muito legal, né? Porque a gente está fazendo esse mapeamento e ajudando algumas empresas nesse tema. E tem empresa que já está fazendo. Tem empresa que já está adequada à NR1, que já está completamente estruturada em suas políticas e programas. Mas precisa documentar tudo. O que eu já faço? Eu tenho orientação psicológica, eu tenho orientação, eu ofereço Gympass, o Hub, apoio psicológico. Apoio psicológico, eu tenho momento de descompressão, eu tenho política de desconexão, eu tenho um canal de denúncias efetivo, eu faço treinamento de ética, eu faço treinamento de assédio. Quantas pessoas vão no treinamento de assédio? Quantas pessoas participam da minha semana de compliance? Eu tenho lista de presença? Então, é importantíssimo organizar todos. Além do plano de ação, é ter tudo isso organizado. Fazer o plano de ação e comprovar que está fazendo. Porque na hora que tiver fiscalização, você vai falar, estou fazendo. Mas e aí, cadê o documento? Então, assim, organizar tudo que já está fazendo, documentar. A gente falou muito, assim, nas nossas aulas, né? A gente tem visto muitas empresas que realmente têm muitas práticas. Muitas. A gente precisa reunir isso, organizar, documentar e garantir que a gente tem tudo coberto para os riscos mapeados. Então, assim, para o meu mapeamento de risco, eu tenho políticas, práticas que dão conta de mitigar esses riscos? Se sim, ótimo. Tranquilize-se, siga em frente. Se não, onde é que está faltando? E como é que eu vou atacar e mitigar esse risco? Agora, a gente tem falado muito disso, né? E é interessante como as pessoas, às vezes, elas olham e falam assim, nossa, realmente, eu já tenho muita coisa. A questão é que elas não estão sistematizadas, elas não estão organizadas. E elas não estão, mais do que isso, muitas vezes elas não estão refletidas no plano de ação. Até porque não existia um plano de ação para riscos psicossociais. Existia plano de ação para clima, plano de ação para cultura, plano de ação para os riscos físicos, né? Agora, os riscos psicossociais realmente é algo novo. Então, se você não mapeou, precisa mapear. Mapeou. Eu tenho todos esses riscos mitigados, como eles estão mitigados? O que não está mitigado? O que eu preciso fazer? Eu desenvolvi a minha liderança para ser uma liderança segura. A minha liderança, de fato, ouve. A minha liderança, de fato, não trata a falha da forma brutal que no passado se tratava, né? Nós somos humanos. Claro, tem falhas que não podem ocorrer, né? Mas, e para isso tem vários protocolos, né, para conter do ponto de vista de risco operacional. Agora, os riscos psicossociais, realmente tem muita gente já trabalhando. E é muito interessante, né, Bia? A gente tem conversado com bastante empresa e a gente vê diferentes graus de maturidade. Muito. Muito. Tem empresa que não faz absolutamente nada, que está completamente incipiente nesse tema e que tem um projetaço aí pela frente para encampar esse ano. E tem empresa que já está completamente estruturada, que é uma questão de organizar, mapear os riscos, fazer o plano de ação, dizer que já está cumprindo. Então, tem bastante diferença de maturidade. E também a gente tem que entender que a gente mora num país continental, né? E a lei vale desde a padaria até o maior banco de todos. Então, é uma lei que vai também vai dar abertura e margem para adequação. Então, acho que isso é bastante importante a gente falar, tá? Legal. Como é uma lei que abrange todas as empresas, ela é válida para toda e qualquer empresa, o fiscal também vai ter parcimônia na hora de fiscalizar. Claro que ele vai ser muito mais incisivo nas empresas que têm muito afastamento. Mas ele vai ser mais tolerante nas empresas que são menores, que têm menos dinheiro para investir, né, nos programas, mas que estão ali com boa fé e fazendo um bom trabalho. E a boa-fé passa necessariamente por preparar a liderança. Sem dúvida. Porque a liderança, ela despreparada, não é uma falha individual, é um risco sistêmico. Porque é a liderança que molda a cultura. Então, a gente precisa estar... Não importa o tamanho da sua empresa, você está preparando a liderança para que ela, no seu dia a dia,
a partir do seu comportamento, não gere risco, aí já é um bom começo. E os riscos psicossociais são completamente atrelados à cultura. Exato. Bem, vamos para fechar, uma pergunta interessante. Qual o limite do papel das empresas e dos RHs no cuidado da saúde mental e física das pessoas? Foi até o Paulo Audician, que está hoje em indústria, né? Como é que é isso? Isso é bastante complicado. Porque tem muitos temas que são individuais, que são pessoais, que a pessoa não está disposta, né, a trazer ali, né? Se confunde muito as questões emocionais, né? Se é trabalho, se é vida pessoal, se vem de uma perda, se é algo já pré-existente, né? Algo que acompanha a pessoa, né? Uma depressão, algum problema, né, mais sério, mais profundo. Então, existe realmente um limite muito delicado. E a empresa não pode invadir a vida do funcionário de jeito nenhum. A empresa só pode trabalhar em cima daquilo que for trazido para a empresa, tá? Então, mas é claro que ela pode, de uma maneira discreta, educada e delicada, caso fique sabendo de alguma coisa, tentar trazer esse colaborador para perto. Então, fazer com que a liderança... a gente teve caso de empresas aqui que eu já atendi, casos de outro colaborador ficar sabendo que a pessoa estava com ideação suicida. Como que a empresa não vai agir num caso desse? Como que a empresa vai se manter discreta num caso desse? Então, é aquele momento de tentar trazer um apoio psicológico, de indicar uma terapia, de indicar uma conversa, talvez até com um psiquiatra, uma conversa um pouco mais profunda. E é claro que esse é um tema delicadíssimo de ser tratado, né? Sim. Mas eu tenho certeza que os RHs estão preparados para isso. Eu defendo muito, né, um protocolo. Desde a pandemia, eu fui o primeiro banco, na época eu era executiva de banco, o primeiro banco a assinar com ai, meu Deus. O que chama Mente em Foco. Né? Um dos movimentos da ONU no Brasil chama Mente em Foco. Ele é voltado para a saúde mental, dentro do contexto empresarial. E lá tem um protocolo. E esse protocolo, eu defendo muito esse protocolo, porque eu apliquei, né? Eu assinei, eu fui signatária e, portanto, eu aplicava, obviamente. E lá a gente tem um psicólogo nesse protocolo. A gente tem não só o serviço de apoio psicológico, que eu sou super fã, mas tem um protocolo de referência na organização. Então, uma situação como essa, nós tínhamos o nosso psicólogo que conhecia a nossa cultura, conhecia os nossos líderes. Ele era chamado junto à BP e, imediatamente, eles combinavam como tratar esse caso. Né? Então, acho que aqui, respondendo à pergunta do Paulo, que você já respondeu brilhantemente, né? Qual é o limite do papel das empresas e do RH, existe uma questão que a gente não pode esquecer, que o trabalho, independente da condição anterior, o trabalho ele pode potencializar a saúde e ele tem potencial de... O trabalho ele é promotor de saúde, se o ambiente for saudável. Ou ele pode adoecer, se o ambiente não for psicologicamente saudável, até fisicamente saudável também. Né? Então, o trabalho é promotor de saúde, psicologicamente falando, dada a condição. E a NR1 faz o quê? Garante a condição ambiental física e ambiental de riscos de psicossocialmente falando. Mas é fato, nós, empresas, também temos, e aí um dos protocolos lá, né, no protocolo, um dos itens também é o quê? Promoção de conteúdo, treinamento, para tratar tudo isso. Né? Então, desestigmatizar a questão de saúde mental, que saúde mental é tão importante ou quanto, ou mais, do que a física. Então, você treinar os colaboradores, você sensibilizar os colaboradores para cuidar da sua saúde física, com alimentação, com exercício físico, com qualidade de sono, a saúde emocional, a saúde mental e assim por diante, a saúde social também, né? Ainda mais na pandemia a gente precisou fazer muito isso. Tudo isso também cabe ao papel social da empresa, certo? Sim. A empresa tem uma função social, com certeza. A empresa é promotora de saúde ou promotora de doença. Mas trabalha a dignidade humana, né? Então, as pessoas querem, precisam e devem trabalhar. Então, eu acho que assim, essa lei é importante. Essa lei, se bem aproveitada, vai ser um passo importante para a gente garantir o bem-estar de todos. Adorei a frase dela para fechar. Se bem aproveitada, ela vem a garantir uma empresa num outro patamar. Sem dúvida. Então, por isso que eu estou vendo o NR1 não como uma agenda de RH, é uma agenda de gestão, é uma agenda que nós, RH, devemos aproveitar como uma oportunidade para, de fato,
tratar o risco psicossocial como risco organizacional, risco humano. E dessa forma a gente muda o patamar da organização, da cultura e da liderança. É isso? E ainda atrai os melhores talentos. E reduz desperdícios financeiros que temos. Com certeza. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, acho que tá ótimo. Então, gente, por hoje é só. Valeu!